Falta o nome aí, né? Espera aí. Bom dia. Olá, estamos aqui na nossa quarta aula dessa série de descobrindo fenômenos euclidianos em famílias ponceletianas. Estou aqui com o professor Ronaldo Garcia e hoje a gente vai falar de alguns invariantes na família de três periódicas no bilhar, ou como também conhecido no par confocal. Então, qual é o nosso plano hoje? Vamos mostrar um invariante no bilhar elíptico que tem a ver com a razão de dois raios bastante conhecidos dentro de um triângulo. O Rzinho representando o in-raio e o Rzão representando o circunraio. A razão dessas duas quantidades é invariante sobre a família. E vamos falar de três corolários que descendem dessa propriedade. Soma de cossenos, produto de cossenos da família central e razão de áreas. E vamos falar um pouquinho, ou pelo menos mostrar algumas outras famílias ponceletianas n igual a 3 que não são em pares confocais de elipses, mas em outros pares que a gente deve cobrir em outras aulas, tanto concêntricas como não concêntricas. Bom, só relembrando aqui o que é a família n igual a 3, aqui em cima, interscrita entre duas elipses confocais. Então tem uma elipse externa preta, uma interna marrom. Elas compartilham seus focos, então elas são concêntricas e confocais. A gente já falou anteriormente que essa família aqui, ela tem a propriedade, então ela é uma família ponceletiana, ou seja, ela está inscrita numa elipse externa e simultaneamente circunscreve uma elipse interna. Quando esse par é confocal, você obtém quase que, como se fosse de graça, a propriedade que as normais à elipse nos vértices são as bissetrizes da n igual a 3 ou de qualquer família ponceletiana que esteja interscrita num par de elipses confocais. Como a gente está se atendo aqui à família n igual a 3, duas propriedades interessantes que a gente já viu em vídeos anteriores são que o Mittenpunkt X9 ele fica estacionário sob a família no centro comum, e que, isso está mostrado aqui embaixo, aqui você vê alguns snapshots, algumas fotos dessa família, 4 posições dela, 4 configurações. Você vê aqui que o X1 ele se move, o incentro se move, e lembra que o incentro é o encontro das bissetrizes, ele se move, o locus dele é uma elipse. Então está sendo representado aqui por essa elipse verde pontilhada. Você também pode falar, e a gente já cobriu isso no vídeo anterior, que o locus dos excentros, que são os vértices do triângulo excentral, também vão se mover numa elipse, e essa elipse aqui, ela é semelhante, se você rodá-la 90 graus, à elipse do incentro. Aqui eu estou mostrando o X9, estou dizendo que ele é igual ao ponto simediano da família de triângulos excentrais. Isso é uma propriedade conhecida, que o simediano do triângulo excentral coincide com o Mittenpunkt, do triângulo de referência. Então você pode pensar que essa família de excentrais aqui, ela também tem um ponto estacionário. Ela é uma família ponceletiana, porque ela está inscrita nesse locus dos excentros, que é uma elipse, e ela está circunscrita em torno do próprio bilhar original. Então, a família de excentrais é ponceletiana também. E essa família tem a propriedade singular que o seu ponto simediano está parado. Então, vocês são corolários do fato que o bilhar tem o Mittenpunkt parado. Uma coisa que a gente deve salientar aqui é que, se você, do ponto de vista dessa família central, as três periódicas no bilhar são seus triângulos órticos. Lembra o que é um triângulo órtico? Triângulo órtico é onde as alturas se encontram. Tá? Então, se você desenhar as três alturas desse triângulo excentral, os pés dessas alturas vão estar exatamente aqui, perdão, falei errado. O triângulo órtico é aquele cujos vértices são os pés das alturas do triângulo de referência. Como o triângulo excentral tem lados perpendiculares, essas normais, ou seja, tangentes à elipse, ao bilhar, você vai ver aqui trivialmente que esses vértices aqui, os pés dessas alturas, coincidem com os vértices, ou seja, o triângulo 3 periódico é o triângulo órtico dos excentrais. Ok? Isso vale para qualquer triângulo.
triângulo eixo central de um triângulo de referência é equivalente a você falar que o triângulo de referência é o órtico do eixo central. São operações inversas. Muito bem. Qual o tema principal da aula de hoje? A gente vai falar de uma propriedade extremamente visível, mas que aparentemente não tinha sido anunciada até 2 anos atrás, que é o seguinte: se você investigar a família de 3 periódicas no bilhar e você desenhar o seu incírculo, esse círculo verde aqui, ok? E aqui a gente está representando o incentro, que é o centro do incírculo, e o em-raio, que é esse Rzinho aqui, e você simultaneamente desenhar o circuncírculo, que é esse círculo roxo aqui, e você falar, ok, eu vou medir o Rzinho, e vou medir o Rzão, e vou acompanhar eles. Eu vou acompanhar eles no tempo, tá? Então está aqui o tempo, T, na verdade representa, por exemplo, a posição desse P de um desses vértices aqui da três periódica, com uma parametrização, vamos botar assim, padrão, né? A cosseno T, B seno T. Então vamos dizer que eu estou rastreando, eu estou varrendo o bilhar elíptico, essa elipse preta, e estou atravessando a família de 3 periódicas no bilhar. Quando você faz isso, você se dá conta que, se você aqui reportar a função descrita pelo circunraio, que é essa curva roxa, e a função descrita pelo in-raio, na verdade que eu também estou reportando o raio do círculo de 9 pontos, tá? Que foi mostrado na figura anterior, esse aqui, círculo rosa, círculo de 9 pontos, passa pelos pontos médios. Uma relação conhecida válida para todo o triângulo é que o circunraio é o dobro do raio do círculo de 9 pontos. Então, se você reportar os 3 aqui, a primeira coisa que você nota é que, primeiro, o valor instantâneo do Rzão é 2 vezes o valor instantâneo do raio do círculo de 9 pontos, mas aí você nota essa curva verde aqui. Eu me lembro desse dia quando estava trabalhando com o Ronaldo nisso e eu mostrei esse gráfico para ele. Ele falou, Dan, a curva verde está com cara de ter uma ligação trivial com essas outras 2 curvas aí. Será que ela é múltipla? E aí, o que você faz é o seguinte, ok, qual deve ser a relação dessa curva com essa curva? O que você faz é um diagrama de dispersão, né? Você escolhe uma determinada razão de eixos do bilhar. Por exemplo, vamos pegar essa razão de eixos aqui, 1.5, que é essa nuvem verde aqui, e você varia a 3 periódicas sobre a família e anota Rzinho e Rzão para várias posições dela. E você coloca eles nesse diagrama de dispersão. E você nota que, de fato, esses pontos vão se agrupar em algo que parece uma linha reta. Então, se você variar o A sobre B para, por exemplo, 1.75, você faz o mesmo experimento, eles se agrupam em linha reta. Se agrupam em linha reta. Então, dependendo do A sobre B que você escolher, você vai ter uma linha reta que vai estar contida entre essas 2 curvas interessantes. E a gente derivou que curvas são essas, eu não me lembro agora, mas a observação que foi feita, isso já tem aproximadamente 2 anos, acho que isso a gente está falando de meados de primeira metade de 2019, foi que, opa, Rzinho sobre Rzão parece ser proporcional. E aí a gente pesquisou a literatura para ver se isso já havia sido reportado. Com a pesquisa, talvez essa observação fosse conhecida dos antigos, né? Mas a gente não encontrou essa observação em lugar nenhum. A gente falou, opa, então parece que tem um invariante que está sendo observado aqui, que é justamente essa razão do Rzinho dividido pelo Rzão. E aí você pode fazer uma conexão interessante, a gente não vai falar muito dela aqui, mas é o seguinte, quando você observa que essa família aqui... Bom, deixa eu cobrir esse slide depois. Deixa eu falar de uma outra propriedade, depois eu volto a esse slide. Então, uma vez estabelecido que Rzinho sobre Rzão é constante na família, durante as nossas pesquisas sobre esse resultado, a gente acabou tropeçando numa propriedade válida para qualquer triângulo, que é o seguinte, essa razão Rzinho sobre Rzão num triângulo é igual a 1 mais a soma dos cossenos dos ângulos internos de um triângulo. Então, se você está falando que Rzinho sobre Rzão é constante, 1 é constante, então a soma de cossenos será constante. Então, imediatamente você obtém
essa observação. Essa família de 3 periódicas no bilhar conserva a sua soma de cossenos. Se você pensar em n periódicas no bilhar, você pode associar a uma n periódica, que não seja um triângulo, cossenos de seus ângulos, mas você não pode associar em raio e circunraio se n é maior que 3, porque esses conceitos são específicos de um triângulo. Então, parece que essa soma de cossenos ela pode nos apontar para algo genérico. E o Rzinho sobre Rzão, na verdade, é só uma manifestação no triângulo. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que as n periódicas no bilhar, e a gente acabou observando isso, elas conservam a soma de cossenos. E o corolário é que o Rzinho sobre Rzão é conservado no n igual a 3. Porque você pode fazer o mesmo statement, né? Você pode fazer a mesma coisa. Você fala, olha, se a soma de cossenos numa família é conservada, então o Rzinho sobre Rzão no n igual a 3 vai ser conservado. Então a gente acabou se dando conta, eu vou mostrar esse vídeo aqui, se eu conseguir abrir ele. Isso é uma grande surpresa para a gente. Vocês estão vendo aqui em cima, 3 periódicas no bilhar. A gente falou que ela está conservando o Rzinho sobre Rzão, mas ela também está conservando a soma de cossenos, que está sendo mostrado aqui. Deixa eu agora mudar essa cáustica confocal para esse par agora admitir uma 4 periódica ou uma 5 periódica. Note que o tamanho das... Nós estamos mantendo a elipse externa parada e estamos mudando o tamanho das cáusticas confocais. De tal maneira que você admita n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, 6, 7, 8. E quando você faz esse experimento, você nota uma coisa que nos surpreendeu muito, que é que todas essas famílias conservam as suas somas de cosseno. Então, está aqui uma. A soma de cossenos na família 4 periódica, ela é singular porque ela é igual a zero. Essa família aqui, isso é um resultado conhecido, ela é uma família de paralelogramos. Então, se você pensar nos ângulos consecutivos de um paralelogramo, como eles são suplementares, eles vão ter cossenos com sinais opostos. E os ângulos opostos são iguais, então você tem uma soma de cossenos igual a zero, nula. Mas se você atravessar a soma de cossenos por n igual a 3 é positiva, por n igual a 4 é zero. Para qualquer n maior do que 3, ela vai ser negativa. Então aqui você tem a soma de cossenos negativa para o n igual a 5, n igual a 6 e mais n igual a 8. Então, sem falar muito dos detalhes do que está acontecendo aqui, a gente vai cobrir isso num vídeo futuro, isso aqui é um exemplo muito interessante do que nos deu muito gás para continuar investigando esses fenômenos. Você começa com um objeto de geometria elementar, tal como o triângulo, estudando um sistema de geometria elementar, a família interscrita aqui entre duas elipses, você se dá conta de algo que é específico ao triângulo, que é o Rzinho sobre Rzão, você nota que ele é constante, você acha uma relação que está na geometria dos triângulos há 200 anos, que é essa razão Rzinho sobre Rzão igual a 1 mais soma de cossenos. Você fala, peraí, isso aqui pode ser uma manifestação em n igual a 3 de algo mais profundo, que é a soma de cossenos. Então, a soma de cossenos acabou sendo provada para todo n, usando técnicas não elementares. A gente usa... Ronaldo, você quer falar um pouquinho das técnicas que foram usadas para provar esse Na resultado? próxima aula, acho que eu vou fazer um pouco dessa demonstração. Tem dois enfoques, uma via álgebra linear e outro usando maquinária de braços complexos. Bacana. Mas tudo começando com esse resultado bobo do triângulo, né? Então, voltando lá à nossa apresentação, a gente acabou se dando conta que isso aqui se estende para todo n. E aí, você tem outras coisas que são conhecidas há 200 anos sobre triângulos. Isso aqui são afirmações do matemático Feuerbach, cujo nome é associado àquele ponto x11 e associado a um triângulo de Feuerbach, também associado ao grande teorema de Feuerbach, que diz que o círculo de 9 pontos ele toca os 3 eicírculos e o incírculo, cada um deles num ponto distinto, né? Mas o Feuerbach enunciou essas propriedades aqui. Ele fala que a soma de cossenos, e provavelmente isso aqui está correto? Talvez o sinal esteja trocado, né? Deixa eu só confirmar isso.
Eu devo ter trocado esse sinal. Deixa eu ver aqui. Radius triangle. Vamos só confirmar. Isso não vai mudar nada, mas é só a questão de em que lugar está esse sinal, né? Talvez esteja em circumradius. Aqui, ó. Então ele está dizendo o seguinte, que Rzinho sobre Rzão é a soma de cossenos menos 1. Tá? Tem esse Rzão aqui. Eu vou jogar aqui, então ele é a soma de cossenos menos 1. Então Rzinho menos Rzão, Rzinho sobre Rzão é a soma de cossenos menos 1. Deixa eu só corrigir esse slide aqui. Ok? Desculpem aí. Mas não, isso não muda o resultado. Se um é constante, o outro também tem que ser constante. Aí o que acontece? Quando você continua nessa exploração, e agora está correto, né? Rzinho sobre Rzão é a soma de cossenos menos 1. O Feuerbach enunciou essas três propriedades. A primeira que a gente já viu. Uma segunda, ele diz que o produto de cossenos do triângulo excentral do triângulo de referência é igual a 1/4 do Rzinho sobre Rzão. O produto de cossenos do triângulo excentral é igual a 1/4 do Rzinho sobre Rzão. Então, a primeira coisa que a gente rapidamente testou foi, ok, eu sei que o Rzinho sobre Rzão desse objeto aqui é constante. Então, o produto de cossenos do eixo central vai ter que ser igual a 1/4 disso. Será que ele é constante? Fomos lá, medimos, ele é constante. Será que isso aí se estende para todo n? Sim, ele se estende para todo n. Ou seja, para qualquer família de n periódicas, no bilhar, se você calcular, e lá você não tem o conceito do triângulo eixo central, você tem o conceito do triângulo tangencial, do polígono tangencial, você pode pegar um polígono que esteja circunscrito interscrito entre duas elipses confocais, desenhar o seu polígono tangencial, ou seja, ele vai ser tangente, vai ter lados que são tangentes aos vértices. Você mede os cossenos, calcula o produto deles desse polígono tangencial e, por incrível que pareça, ele é constante para todo n. Ou seja, de novo, nós temos uma propriedade que está sendo manifestada no triângulo, no simples triângulo, é uma propriedade profunda de todas as famílias n periódicas. E aí o Feuerbach também enuncia essa terceira identidade, que ele fala que a razão da área de um triângulo de referência dividido pelo seu triângulo excentral, pela área do seu eixo central, é metade de Rzinho sobre Rzão. Tá? Então, de novo, você pega a 3 periódica no bilhar, você desenha o seu eixo central, você fala, deixa eu calcular a razão dessas duas áreas. Na verdade, isso aqui é o A', tá, gente? Está desenhado como AE, é o A'. Então, o A' dividido pelo A, vamos corrigir isso aqui, só para ficar claro. Isso aqui é o A', que vai ficar aqui em cima. Eu vou fazer ele ser verde. Eu vou fazer ele ser grande. Esse aqui embaixo é o A. Vou tirar esse negócio daqui, vou posicionar ele bonitinho e pronto. Então, você faz o mesmo exercício e você se dá conta que, de fato, dinamicamente, a razão dessas duas áreas é constante. E aí algo muito interessante acontece, engraçadas surpresas, né? A gente fez essa extensão para a soma de cossenos, ela funciona para todo n. Você faz a extensão para o produto de cossenos, funciona para todo n. Quando você faz a extensão para a razão de áreas, algo muito curioso acontece. Ela só vai funcionar, ou seja, ela só vai ser invariante, se n for ímpar. Então, isso aí, de novo, introduz uma riqueza, uma complexidade, e uma pesquisadora chamada Ana Chaves Calles, da Universidade da Pensilvânia, aluna de doutorado do Sergei Tabachnikov,
acho que ela já é doutora, ela provou, usando essas técnicas que o Ronaldo falou, usando números complexos, o teorema de Liouville, que isso aí só funciona de fato para N ímpares. Ok? Muito bem. Vamos seguir. Ok, então isso aqui é mais ou menos o fim do que eu queria mostrar hoje. Ah, não, então tem aquela, antes de eu terminar, tem essa outra observação sobre, então a observação de uma relação interessante que eu queria apontar para vocês aqui, entre a família 3 periódica no bilhar e uma outra família muito conhecida como porística. E deixa eu só dar um background histórico para vocês. O Teorema de Poncelet, ele é vamos botar no primeiro quartil do século XIX. Na verdade, ele foi enunciado em 1816, foi descoberto, enquanto o Jean-Victor Poncelet era prisioneiro numa prisão da Rússia. Ele era um oficial do exército napoleônico, ele foi capturado pela Rússia, ele estava numa batalha e acabou numa prisão em Saratov, na Rússia. E lá ele reconstruiu começou a se lembrar das aulas que ele tinha tido com monge no Instituto Politécnico, né, em Paris, e começou do zero, a criar toda a teoria em torno de Poncelet, em torno do teorema dele. Agora, 80 anos antes do Poncelet, um outro matemático chamado William Chappell, ele tinha estudado famílias de triângulos, que você está vendo aqui à direita, interscritas entre 2 círculos. E o Euler, alguns anos depois, eu não sei se décadas depois, ele tem uma fórmula famosa que relaciona quais devem ser esses raios entre esses 2 círculos para que essa família exista. Né? E essa família aqui, que está interscrita entre esse círculo roxo e esse círculo verde, ela está aqui, ó, ela é conhecida como família porística. É uma família de triângulos, circunscrita, onde o encírculo dela é estacionário e o circuncírculo também é estacionário. Uma coisa que nossos experimentos acabaram revelando é que existe uma conexão íntima entre a família porística à direita e a família bilharesca à esquerda. Note que a família porística, por definição, conserva Rzinho sobre Rzão. Eles são ambos constantes. Então, uma constante dividida por uma constante, em raio dividido por circunraio, é constante. E a família bilharesca conserva Rzinho sobre Rzão, mas nenhum dos dois é constante, dinamicamente. Só a razão é constante. Então, it turns out, né, é uma observação interessante que você consegue relacionar essas duas famílias através de uma transformação de similaridade. O que ela é? Ela é uma translação variável, ela é uma rotação variável, ambas que são transformações rígidas, e ela tem uma escala, uma homotetia também variável. Mas se e nós derivamos essas três transformações que são concatenadas, que são combinadas, translação, rotação e escala isotrópica, isso vira uma transformação de similaridade variável. Você consegue transformar uma na outra. Aqui você está vendo o encírculo e o circuncírculo, que são variáveis na família bilharesca, e a elipse externa, que é fixa. Quando você aplica essa similaridade variável, você obtém uma família onde o encírculo e o circuncírculo ficam estacionários, mas o circumbilhar, que é essa circuncônica centrada em x9, no Mittenpunkt, ela fica variável. Então vamos ver o que isso aqui acaba gerando. Isso acaba gerando essa família aqui. Estou mostrando a família porística, a família de triângulos azuis. Ela está inscrita nesse circuncírculo roxo que está parado. Ela está circunscrita num encírculo parado. E aí nós estamos mostrando dinamicamente a circuncônica centrada em x9, o Mittenpunkt. Isso aqui é um triângulo, eu posso calcular o Mittenpunkt dele, que está aqui. Em torno desse Mittenpunkt, eu posso calcular uma circuncônica. O que é uma circuncônica? É uma cônica que contém os 3 vértices. O que você acaba tendo aqui é um bilhar que roda. Ele não tem eixos constantes,
tá? Você acaba notando que o X9 sob a família porística se mexe num círculo, o locus dele é um círculo, e você também acaba notando que o locus dos focos do teu circunbiliar, da tua circuncônica central no X9, também se movem num círculo, que é esse círculo azul aqui. E trocentas outras propriedades que a gente não vai descrever aqui, mas a gente tem papers onde a gente fala desse sistema. Então, isso é muito legal. Foi a primeira vez que a gente começou a pensar talvez no link, né? A gente escreveu um paper que tem esse título Family Ties, relacionamentos entre famílias de ponceletianas N igual a 3. Mas aqui é uma primeira observação onde você vê que tem uma ligação estreita entre essa família clássica do William Chappell, do século XVIII, de 80 anos antes de Poncelet, e com a família confocal. Elas estão linkadas por uma transformação de similaridade variável. Ok, pessoal? Então, nas próximas aulas, a gente vai querer cobrir outras propriedades. A gente tem se concentrado muito nessa família confocal, mas a gente pode modular esse par de elipses aqui de tal maneira que você consiga chegar a essas outras 5 famílias aqui que também são concêntricas, também são eixo-paralelas, ou seja, tanto a elipse externa como a interna têm eixos paralelos, mas elas têm propriedades diferentes. Então, vou mostrar para vocês 5 dessas famílias aqui. Essa aqui é a família com encírculo, ou seja, você tem uma elipse externa e a interna é um círculo, de tal maneira que o incentro fica parado. Você tem uma família com circuncírculo, ou seja, o circuncírculo a cônica externa é um círculo estacionário e a interna é uma elipse, ou seja, o circuncentro está parado. Você tem uma família conhecida como homotética, onde você tem um par de elipses homotéticos. A externa é conhecida como a Steiner elipse, a interna como a Steiner inelipse, inelipse de Steiner, elipse de Steiner, elipse de Steiner, e aí o baricentro fica parado. Você tem um par dual, onde a elipse externa é a imagem dual, e tem uma definição de dual que tem a ver com o envelope das tangentes. Então, você consegue mandar uma para a outra por essa dualidade. Nesse caso aqui, o X4, o ortocentro, fica parado. E você tem uma família que a gente viu hoje, que é a família excentral, onde isso aqui é como se fosse o bilhar elíptico, ela circunscreve o bilhar elíptico. Isso aqui é o locus dos excentros do bilhar elíptico. Então, você consegue pensar na família excentral como sendo uma família ponceletiana, onde o simediano está parado. Então, só para fechar o que a gente viu hoje, eu vou mostrar um vídeo dessas 6 famílias sendo mostradas simultaneamente. A gente chama esse conjunto aqui de famílias CAP, Concentric Axis Parallel, ou seja, elas são famílias ponceletianas N igual a 3, que são concêntricas, ou seja, a elipse de fora e a de dentro são concêntricas, e os eixos também são alinhados, são paralelos. Você tem famílias ponceletianas N igual a 3, onde você não é nem concêntrico, nem tem eixos paralelos. Mas aqui vamos chamar essas aqui da próxima leva de famílias que você consegue analisar. Elas têm propriedades muito bonitas também. Então, a confocal nada mais é que uma dessas famílias CAP. Ok? Vamos fechar aqui. Então, e aí a gente também tem um outro grupo de famílias que não são concêntricas, mas elas também são, vamos chamá-las de canônicas, tá? Então você tem essa família que a gente viu hoje, que é a família porística. O que é a família porística? Ela é uma família não concêntrica, mas onde as cônicas são círculos. Então estou mostrando aqui nesse lado esquerdo o caso onde o X3, ou seja, o centro da externa está contido no incírculo, de tal maneira que todos os triângulos dessa família são agudos, certo? Porque todos os triângulos dela vão ter o X3 interior a elas. Então aqui você está vendo um par porístico, onde todos os... e esse Dzinho aqui é o símbolo que a gente usa para denotar a distância entre X1 e X3. Então, se essa distância for menor que o em-raio, essa família só vai conter triângulos agudos. Se a distância entre X1 e X3, no incentro ou circuncentro, for maior do que o em-raio, aí essa família vai ter tanto triângulos agudos quanto triângulos obtusos. Então, se lembra disso
A gente viu essa propriedade no vídeo anterior, no bilhar. A gente falou que o bilhar está relacionado a essa família aqui, uma relação de similaridade variável, né? Então, a gente também tem dois casos no bilhar. Se a razão de eixos for abaixo de um determinado threshold, limite, todos os triângulos n igual a 3 bilharescos são agudos, mas acima de um determinado aspect ratio, quando o bilhar fica mais excêntrico, você pode ter os dois. Então, é dessa maneira aqui, através daquela similaridade, que você tem essas imagens aqui, porísticas, onde todos os triângulos são agudos, ou você pode ter uma mistura de agudos ou não agudos. Então, a gente vai ver essa família futuramente. E tem essa outra família que é, digamos, um pouquinho mais exótica, mas cheia de propriedades. Ela não é tão conhecida. Ela é conhecida como porisma de Broca. Porisma de Broca é uma família não concêntrica, n igual a 3, então ela é ponceletiana, onde a cônica externa é um círculo e a interna é uma elipse. Só que essa é uma elipse muito especial. Essa elipse é conhecida como elipse de Broca. A gente vai ver mais detalhes. E ela está centrada num ponto exótico, conhecido como X39, na lista de Kimberley. E o que acaba acontecendo nessa família é que vários pontos ficam parados, inclusive, bom, por definição, o X3, que é o centro dessa cônica externa. O ponto semediano fica parado, por definição. Não por definição, mas por corolário. E aí você tem esses dois pontos muito insólitos do triângulo, muito conhecidos, chamados pontos de Broca, que também ficam parados sobre a família. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas isso aqui é só para ilustrar que você tem famílias não ponceletianas, não concêntricas, com propriedades muito interessantes. Esse círculo pontilhado aqui é conhecido como círculo de Broca. Ele vai conter os dois pontos de Broca, o circuncentro, o ponto semediano, e vai estar centrado num outro ponto chamado X182. Esse círculo aqui, já que esses 4 pontos aqui estão parados, são um círculo de 4 pontos, ele também é um círculo virtual, ele fica parado sobre essa família, sobre esse porismo. Muito bem, pessoal, cobrimos muito território. A gente se vê na próxima aula. Ronaldo, você tem mais alguma consideração? Rapidinho, volta na transparência do Rzinho sobre Rzão. Tá, peraí. Essa aqui ou você quer o desenho geométrico? Não, é o gráfico, exatamente essa. Essa aqui, tá bom. Então, só para fazer um comentário, repetir, né, talvez para quem chegou no meio da aula, não estava no início, é que quando o Dan fez a simulação numérica desses gráficos, eu lembro que no primeiro momento ele estava comunicando por telefone, mas eu acho que quando ele tocou nesse assunto do Rzinho sobre Rzão, aí eu acho que eu não sei se eu pedi para ele desenhar esses gráficos, né, ou o inverso, não lembro mais a ordem. Mas quando eu bati o olho nisso, eu não era, acho que talvez não eram esses parâmetros, né, o 2 e o 1, mas eram outros. Eu me bati o olho e pensei, essa coisa aqui está muito, esses gráficos parece que é só uma ampliação, né, de um para outro, né? E não deu outra, né? O Dan rapidamente, acho que uma hora depois, já me devolveu dizendo que aquele diagrama no próximo diagrama, mostrando realmente que isso estava acontecendo, né? Que tinha indícios numéricos que isso realmente era constante. Então, numa próxima aula que eu vou tentar falar para vocês é quanto que vale essa constante, né, em termos dos dados do bilhar, calcular explicitamente isso, né, no caso da família, e depois generalizar isso no caso para o Poncelet, para o bilhar, um polígono de anilados, né? E aí tem dois invariantes assim, antigos, né, que vai relacionar, que é o comprimento do perímetro desses polígonos, e um invariante local, que acaba sendo global, que é o invariante Joachim-Stahl, né? Que na transparência do Dan apareceu nos vídeos, apareceu essas duas noções aí, o J e L, né? O J é o Joachim-Stahl, o L é o perímetro. Então, numa aula seguinte, eu vou tentar dar mais detalhe de como que isso se organiza. Eu só queria falar uma coisa antes da gente terminar. Obrigado aí por lembrar, Ronaldo. Eu acho que esse gráfico aqui foi o gráfico mais crítico. E a gente já teve várias coisas interessantes que aconteceram depois disso, nesses últimos 2 anos, mas para mim isso aqui é a mãe de tudo. É esse gráfico. Porque o Ronaldo tinha escrito uns papers sobre o incentro,
Aí a gente se conheceu em 2019 e aí fizemos esse experimento rapidamente. E eu acho que se a gente não tivesse feito esse gráfico, a gente não teria feito nenhum trabalho depois disso. Porque esse gráfico Ou em levou... outro momento, né? Mas, assim, mas como o Dan disse, esse aí foi acelerou bastante o entendimento dessas propriedades dinâmicas, né? Sim, sim. Porque isso aí levou o Rzinho sobre Rzão, a soma de cossenos, e aí um monte de coisa depois disso, né? Pelo menos Legal. 80 outros, né? Ah, sim, 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 sim. Essa fórmula aqui do Feuerbach, né, extremamente crítica, porque ela fala que o Rzinho sobre Rzão nada mais é que uma manifestação n igual a 3 de algo mais profundo, né, que está mexendo aí com curva elíptica, vamos botar assim. Ok. Pessoal, super legal ter vocês aqui. Vamos continuar nessa jornada aí. A gente se vê na próxima aula. Vou parar aqui.